Olá, pessoal. Hoje eu quero mostrar para vocês a continuidade de operações com frações. Vamos seguir com multiplicação, tá? As operações básicas que vocês já conhecem, adição e subtração, nós aprendemos até agora, né? E agora, na sequência, a multiplicação. Não se preocupem quem ainda não fixou bem adição e subtração. Nós vamos exercitar tudo junto depois, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, que nós teremos numa próxima aula. Então, não precisem ficar assustados quem ainda não pegou o conteúdo, tá? Eu só vou dar essa continuidade e a gente vai fazer os dois juntos. Vocês vão ver que multiplicação não é tão complicado. Acho que a adição e subtração é mais chatinha do que a multiplicação. Bom, pessoal, então, dentro da multiplicação de frações, nós temos uma divisão de dois tipos, tá? A multiplicação de um número natural por uma fração e a possibilidade, então, de uma multiplicação de fração por fração, tá? Que a gente vai ver em seguida. Na multiplicação de uma fração por um número natural, lembrando que o número natural é o número que vocês conhecem, né? 0, 1, 2, 3, 4, né? Só para recapitular. Multiplicamos o numerador da fração pelo número natural e conservamos o denominador. Quando possível, simplificamos a fração obtida. Então, um exemplo, eu tenho aqui 3 vezes 1 quinto. O que aconteceu aqui? Eu estou multiplicando 3 vezes 1 quinto, tá? Então, pela regra que está aqui em cima, eu vou fazer 3 vezes 1 e manter o denominador. E eu fico com a resposta 3 quintos. Observem aqui, eu coloquei um complemento. Que é importante que vocês tenham essa outra visão das frações. Sabemos, né, nós sabemos que 3 vezes 1 quinto, na verdade, é 1 quinto mais 1 quinto mais 1 quinto. Ou seja, 3 vezes 1 quinto. Ele está sendo repetido 3 vezes, né? E por isso, como os denominadores são iguais, eu só faço a soma dos numeradores e chego à resposta 3 quintos, tá? Mas então, por regra, eu multiplico o número natural, que é o 3, pelo numerador da fração e mantenho o denominador, que foi o que a gente fez aqui, mas de forma mais direta, tá? Mas talvez enxergando nesta forma fique mais compreensível para vocês. Mas é bem simples, né? Só fazer a multiplicação. Agora, multiplicação de uma fração por uma fração. Na multiplicação de dois números, em forma de fração, multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. E, quando possível, simplificamos a fração obtida. Então, no exemplo, eu tenho aqui 1 meio vezes 2 terços. Ou seja, uma fração multiplicando por outra fração. O que eu vou fazer? O 1 eu multiplico por 2, então, numerador multiplica por numerador, e o 2 multiplica por 3, denominador multiplica por denominador. Assim, eu fico com 2 sextos. Simplificando, lembrando que a gente tem que fazer a simplificação sempre que possível, eu posso fazer, então, 2 e 6 dividem por 2, e, por consequência, eu fico com 1 terço. 2 dividido por 2 deu 1, e 6 dividido por 2 deu 3.
E esta seria, então, a forma irredutível da resposta, tá? Agora, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, a gente chama isso de técnica de cancelamento, tá? Mas observem o que a orientação nos diz. Para calcular o resultado de multiplicações de frações, podemos fazer simplificações. Ou seja, lembrem da simplificação que nós aprendemos já há algum tempo atrás, tá? Só que aqui é um pouquinho diferente, ó. Na multiplicação de frações, as simplificações tendem a ser feitas com pares de números, sendo que um número tem que estar no numerador e o outro tem que estar no denominador. Eu vou voltar a tela aqui para vocês, olha só. Quando eu tenho uma fração e eu quero simplificar ela, eu preciso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ou seja, aqui eu dividi 2 por 2, que deu 1, e dividi 6 por 2, que deu 3, tá? Percebam que eu sempre estou fazendo a divisão com um numerador e um denominador, tá? Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque eu quero que vocês olhem aqui comigo, ó. Algumas pessoas, isso é só um complemento, se referem a simplificações como técnica de cancelamento. Observa o que eu estou tentando mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma multiplicação de 3 frações. Eu tenho 7 quartos, 4 terços e 2 sétimos. Ou seja, 7 quartos vezes 4 terços vezes 2 sétimos, tá? O que esse texto aqui está querendo mostrar para vocês? Que antes de fazer a multiplicação dessas frações, eu posso simplificar elas e facilita no processo de cálculo. Mas eu tenho que fazer desta forma? Não, mas se tu não fizeres dessa forma, tu vai ter que simplificar no final. E aqui vocês vão ver que é mais fácil. Olhem comigo aqui, ó. Eu tenho 4 no denominador da primeira fração e tenho 4 no numerador da segunda fração. E também possuo 7 no numerador da primeira fração e 7 no denominador da terceira fração, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou estar, por regra, né? Eu estaria multiplicando 7 vezes 4 e o resultado eu multiplicaria por 2. Vai dar um número meio grande. De novo, aqui embaixo eu faria 4 vezes 3 e o resultado multiplicaria por 7. Porque a regra diz que eu vou multiplicar numeradores por numeradores e denominadores por denominadores. Mas se eu usar a técnica de cancelamento, olha o que pode acontecer. O fator 7 do numerador da primeira fração, aqui no caso, foi cancelado com o fator 7 no denominador da terceira fração. Como assim cancelado, gente? Na verdade, eu tinha 7 aqui em cima e eu tinha 7 aqui embaixo. Ou seja, um numerador e um denominador no meio de uma sequência de multiplicações. Então, para eu cancelar, eu posso simplificar isto. Eu sei que 7, se eu dividir por 7, dá 1, e esse outro 7 dividido por 7 também vai dar 1. Então, fazendo essa simplificação, facilita o meu cálculo, vai dar um número menor se eu multiplicar 1 por 4 e por 2, tá? Só que nós não paramos aí. Percebam que eu também tenho 4 num denominador e 4 num numerador. E então, eu posso cancelar isto também. O fator 4 do denominador da primeira fração foi cancelado com o fator 4 no numerador da segunda fração.
Cancelei porque eu tinha 4 nos dois, no denominador e no numerador, apesar de não ser a mesma fração. E aí eu fiz a simplificação disso, que me deixou, então, com 1 vezes 3 vezes 1 e 1 vezes 1 vezes 2. E eu tenho como resultado 2/3. Eu achei muito complicado usar a técnica de cancelamento. Eu prefiro fazer a multiplicação pela regra do slide anterior. Dá para fazer? Dá para fazer. Porém, se nós fizermos isto, nós teríamos 7 vezes 4, que dá 28, e 28 vezes 2, que dá 56. Então, eu ficaria com uma fração de numerador 56 e denominador, que também daria um número bem grande, aqui daria 21 vezes 4, dá 84, né? 56, 84 avos, é isso? Se eu calculei certo aqui de cabeça, acho que é isso. Então, o que acontece? Eu teria uma fração enorme para simplificar no final. Fazendo os cancelamentos, eu faço um cálculo muito mais simplificado e, por consequência, já chego à fração irredutível na resposta. Essa que é a ideia, então, da técnica de cancelamento, tá, gente? Na próxima aula, eu vou tentar passar uns exercícios para vocês, tá? Baseado nisto. E aí, a gente volta a conversar. Eu quero que vocês tentem fazer, né? Se não quiserem fazer na forma com a técnica de cancelamento, tudo bem, façam através da operação de multiplicação, né? Porém, é importante recapitular a simplificação. Quem ainda está com dúvida, nós temos uma aula, se eu não me engano, de abril, que foi falado sobre simplificações de frações. Retomem esta aula, que pode ajudar vocês a lembrar como fazer. É importante isso, tá, pessoal? Por hoje, então, era isso. Agradeço a atenção de todos. Espero ter ajudado de alguma forma. E com os exercícios, a gente vai trocando mais ideias. Eu creio que vai ficando mais reforçado essas informações, tá bom? Um abraço a todos, então, e até a próxima aula.